Hoje é domingo de Páscoa, nós comemoramos hoje a ressurreição do Mestre. Ele vivo está. Se você for no túmulo de grandes homens da história, grandes religiosos, homens que se declararam grandes líderes, eles estão mortos e lá está os seus ossos. Mas se você for no túmulo de Jesus, ele não está lá e não tem osso lá, porque ele vivo está, porque ele ressuscitou. Ele, a nossa viva esperança, o nosso Senhor, a nossa alegria, que nós o amemos por aquilo que ele é. Ele é Deus, Senhor dos senhores. Vamos ler João 20, versículos de 3 até o 7. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha sido posto sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia! Ele viu e ele creu. E aí, nós olhamos para dois discípulos que foram avisados que Jesus tinha ressuscitado. Eles correram para olhar. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, que tinha ido ao sepulcro de madrugadinha, cedinho, ainda escuro, viu que a pedra não estava no lugar. Naquele tempo, os túmulos, eles eram em cavernas, se fazia um buraco, ou numa montanha, ou não ficava parecendo uma caverna. E se colocava uma grande pedra. Ela viu que a pedra não estava ali, correu. Foi imediatamente, chamou Pedro e também o outro discípulo, que no caso era João, que está contando a história. Foi, chamou eles dois e disse: venham, o Senhor levou eles até lá, né? Disse que o Senhor tinha ressuscitado. Pedro saiu com esse discípulo, que era João, correu para lá para o sepulcro. Os dois corriam juntos. Um chegou primeiro, mais apressadamente do que Pedro. E quando ele se abaixou, viu no chão, a primeira coisa, ele abaixou para olhar lá dentro, né? O que é que ele viu? Os lençóis. Interessante esse detalhe que João registra, que ele olha para os lençóis. E ele viu que o pano que estava enrolado na cabeça de Jesus não estava junto com os lençóis, mas estava num lugar à parte. Estava separado dos lençóis que foram enrolados o corpo de Jesus na hora que Jesus fora levado para o sepultamento. Ele olha então, os lençóis estavam ali e o lenço que estava na cabeça separado. É muito possível que o discípulo tenha imaginado: se alguém tivesse chegado aqui e simplesmente roubado o corpo de Jesus, eles não teriam esse cuidado de tirar, desenrolar todo o corpo. Como? Que alguém vai roubar um cadáver e aí vai desenrolar todo aquele cadáver, tirar toda a mortalha e uma parte que estava na cabeça, ter aquele cuidado de retirar e colocar num lugar mais para ali. Ele ficou imaginando a cena daquele corpo se levantando, os lençóis caíram. Ele tira então o pano da sua cabeça e coloca no lugar à parte. Coloca ali no outro lugar aquele pano
O discípulo olha, Simão, que seguia aquele discípulo, entrou no sepulcro. Vocês lembram que toda vez que eu falo de Simão Pedro, eu sempre digo que ele era afobado. João meteu a cabeça ali, abaixou, olhou para dentro. Quando Pedro chega, Pedro vai entrando. Pedro entra. No barco, os discípulos estavam ali e todo mundo critica Pedro porque Pedro estava afundando, mas só Pedro teve coragem de sair do barco. E Pedro chega e tem coragem de entrar no sepulcro e logo lá olhar, ver que negócio é esse aqui. Porque Maria disse que Jesus não estava aqui. Então ele entra e ele observa. O lenço, a outra parte que estava envolvida, entrou e creu. Na hora que ele viu os lençóis dispostos daquela forma, a Bíblia diz que ele creu. E eu quero perguntar, você tem crido? Jesus disse para aqueles discípulos que ele deveria morrer e que ele ressuscitaria. Quando Jesus foi levado à morte, eles temeram. De tanto medo e adrenalina, eles não se lembraram das promessas do Senhor. Mas quando ele olha aqueles lençóis, sem ninguém, quando ele olha aquele túmulo vazio, ele simplesmente creu. Ele está vivo. Ele ressuscitou e eu quero perguntar para você se você está crendo nas promessas do Senhor. Eu quero perguntar para você se você tem olhado para o alto, para o alvo da nossa fé, para o autor e consumador da sua fé. Eu quero perguntar para você nesse momento se você tem se lembrado que ele vive e que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele disse: a mim me foi dado todo o poder. Ao Senhor Jesus, ao Mestre poderoso. Você vê que antes, no capítulo antes, lá no versículo 32, diz: foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e do outro, que, como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Um simples versículo. Uma simples menção de que não quebraram as pernas de Jesus. E por que João registra isto? No capítulo anterior, na crucificação do Mestre. Por que esse simples detalhe? Porque era uma promessa. Porque era uma palavra de Deus lá nos Salmos. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E era costume dos romanos quebrar os ossos daqueles crucificados para que eles morressem mais rapidamente. Alguns demoravam uma semana inteira para morrer, mesmo com muito sofrimento. Dá cãibra nas pernas, dava cãibra nos braços, os órgãos internos se comprimiam, sol sereno de noite, sol no outro dia, sede extrema, dor de cabeça ao extremo. Os tendões se comprimiam. E aí, quando o cara demorava muito a morrer, o que eles faziam? Quebravam os ossos das pernas para que ele morresse, porque quando o corpo estava sofrendo o apoio dos pés, eles se apoiavam nos pés, lutando pela vida, mesmo sabendo que estavam ali prestes a morrer. Então João registra no capítulo anterior que os soldados foram até Jesus naquela situação que estava contrária para os soldados, estava adversa. Eles saem e eles, quando chegam a Jesus, veem que Jesus já está morto. Então um soldado pega a sua lança
enfia no peito de Jesus e dali sai água. Não sai sangue, sai água, porque ele é a água viva. Aleluia. Ele tem água para você, para saciar a sua sede. Existem pessoas que estão se apegando com aqueles que lhes dão a comida que perece. E existem mulheres que ficam em uma determinada situação abusiva por causa do sustento, a comida que perece. Mas esse Jesus morreu e está vivo para te oferecer a comida que não perece, mas que jorra para a vida eterna. Aleluia! João registra um pequeno detalhe, porque ele sabia que estava escrito. Era uma promessa de Deus que os ossos do Messias não seriam quebrados. Quando eles chegam então naquele sepulcro, lugar de morte, lugar de desesperança, lugar de choro, de pranto e de dor, eles encontram vida. Vida no lugar de morte, no lugar de pranto, de choro, de dor, de desespero, de desesperança. Eles encontram vida. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas Jesus, que ressuscitou, ele ressuscita. Eu não sei quais as esperanças estão mortas, mas ele está vivo e ele ressuscita mortos. Ele é o Senhor de todas as coisas. A ressurreição de Jesus foi a melhor notícia que aqueles discípulos poderiam receber. A melhor notícia que alguém poderia levar até eles, a fé e a esperança renovadas naquele lugar de morte, de choro, de dor. Os seus oprimidos corações agora estavam entusiasmados, cheios de uma grande alegria, e agora eles poderiam proclamar: Ele está vivo. Ele vivo está. Aleluia. Esse acontecimento que mudaria a história do mundo inteiro. Aleluia. Ocupava agora o tempo daqueles discípulos anteriormente profundamente angustiados. Aleluia. A ressurreição de Jesus foi a mola propulsora para que o evangelho da salvação alcançasse muitas pessoas em todos os lugares do mundo, porque ele não permaneceu morto, ele vive. Vivo está o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma notícia tão imensamente significativa. Aleluia. Uma notícia tão imensamente significativa eles receberam num lugar de morte, num lugar de tristeza, porque Deus faz assim. Ele confunde as coisas. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, pega os pequenos para confundir os grandes. É domingo de Páscoa, é momento de comemorar a ressurreição. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus escolheu uma mulher que anteriormente era de péssima reputação. E esta mulher é a primeira a receber e a proclamar a notícia: Ele vive, Ele ressuscitou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dá até de imaginar a emoção de Maria Madalena sentiu. Enquanto ela chorava por a morte, ela recebe junto dela a vida. Dá até de imaginar a emoção daquela mulher quando ouve a voz de Jesus proclamando o seu nome. E ela reconhece aquela voz.
ela reconhece, o seu coração com certeza disparou de alegria. Com certeza o seu coração deu pulos, deu saltos de alegria. Ele vivo está, aleluia. É claro que ela fez aquilo que eu faria e que você provavelmente faria. Ela tentou dar um abraço nele. Ela tentou dar um abraço no mestre, se jogar aos seus pés. Mas ele disse que ela não deveria fazer isso, porque ele ainda precisaria ir para o Pai. O abraço que ela receberia naquele momento era o privilégio de ir aos irmãos e dizer: ele ressuscitou, ele vive. Aleluia. Oh, Jesus então voltou depois para instruir os seus discípulos. Glória a Deus. Ele vive, ele ressuscitou, ele é o Senhor de todas as coisas. Tenha viva esperança no seu coração. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele pode ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte, corra, pule aos pés do Senhor. Se você está com o Senhor, mas não tem força mais para orar, ore, busque, clame. Se você diz: eu não tenho mais força nem para orar, eu quero dizer para você: pede para Ele te dar força para orar, pede para Ele te dar palavras, pede para Ele resolver essa situação que parece inevitável e parece que não se resolve. Pede para o Senhor que você entenda aquilo que Ele tem de maior, que é a vida eterna, que você entenda que o Senhor Todo-Poderoso é quem nos alimenta. E Ele quer alimentar a sua alma. Ele quer alimentar as suas emoções, o seu coração e fazer você ter saúde espiritual. Porque Ele vive. Ele vive para te dar a vida eterna do meu. Ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, aleluia. E agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor abençoa esta pessoa que está nesse exato momento ouvindo essa mensagem. Renova as esperanças no seu coração, porque o Cristo está vivo e é todo poderoso. Renova as esperanças em nome do teu Filho, Deus, em nome do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, Ele que vive, que é poderoso. Santo é o teu nome, abençoa mesmo esta pessoa que está agora nesta oração. Abençoa a sua casa, o seu lar, renova as suas esperanças. Cristo vivo está. Cristo vivo está. Abençoa.